Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um tema que eu sou muito hiperfocada, que é sobre disciplina. Vocês sabem que eu sou engenheira e bailarina, então me tornar melhor naquilo que eu amo é uma coisa que eu sempre gosto de fazer, eu tô sempre buscando formas de melhorar e sendo mais disciplinada. Mas, querendo ou não, isso é muito egoísta da minha parte e se você for perceber, no fundo isso vem de um egocentrismo gigantesco. Mas hoje eu quero desfocar esse assunto de ser hiper performática e tudo mais e trazer o tema sobre a disciplina espiritual e sobre visão celestial. E eu não posso começar isso sem citar sobre o discipulado. O discipulado é se tornar um discípulo de Cristo. E ser um discípulo de alguém é ser como essa pessoa. E para ser discípulo de Cristo, a gente precisa temer a Deus, guardar a sua palavra e ser como Ele. Mas como a gente vai ser como Ele se a gente não conhece Ele? Apenas com a prática da disciplina espiritual a gente vai conhecer a Cristo e a gente vai deixar com que o Espírito Santo haja e forje o caráter de Cristo em nós. E é onde a gente entrega o nosso natural para que Deus possa agir no sobrenatural. Em 1 Coríntios 9, do 24 ao 27, diz o seguinte: Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venham eu mesmo a ser desqualificado. E a partir deste texto, eu queria que a gente refletisse sobre como é que está a nossa relação com a disciplina. No texto 27, ele diz pra gente esmurrar o nosso corpo e sujeitar ele a caminhos que ele não queira, mas que ele faz bem. Assim como todo mundo, a gente ama uma pizza, um chocolate, não treinar num dia chuvoso. A gente precisa sempre trabalhar na nossa mente que o que a gente precisa não é o que o nosso corpo pede, mas sim o que precisa ser feito para ele se tornar bom. E é nesse natural que a gente precisa ter domínio próprio para não obedecer às vontades do nosso próprio corpo. E assim como qualquer estudo, qualquer sala de aula, a gente valoriza muito o professor, o treinador, como eles fazem diferença para nos guiar e sempre como é muito mais fácil ter alguém junto. E assim é na nossa vida espiritual, a gente precisa de um líder, uma pessoa que está mais tempo na jornada e tem mais experiência para compartilhar esses momentos. Agora eu queria ler Atos 2, 42 a 47, que fala como vivia a igreja primitiva depois da sua conversão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e gentileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E aqui eu gostaria que a gente percebesse os 4 pontos da disciplina da igreja primitiva. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles estavam em comunhão, eles estavam juntos nas orações e eles também partiam o pão, ou seja, dividiam os seus bens conforme as necessidades de cada um. E eu gostaria que a gente refletisse e pensasse, qual dessas disciplinas eu ainda preciso melhorar? Ou todas, né? A gente sempre tem que melhorar em todas, mas a minha dica é que focar em uma, pensar, eu tenho que melhorar a minha oração. Eu não oro e eu não tenho um horário certo para orar. Tenta colocar nas próximas semanas um horário específico todo dia que você vai dedicar ali apenas a tua oração. E o que é muito legal é que eles confiavam no Senhor e assim o Senhor acrescentava a cada dia o que precisava. Isso sem recursos de marketing, sem nenhuma tecnologia atual. E para finalizar, visão celestial é fazer as boas obras tendo Cristo em mente. Para isso eu queria que a gente lesse Filipenses 4, de 4 a 9. Esse é um dos meus textos preferidos da Bíblia e ele diz o seguinte: Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor.
Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram de mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Esse é um versículo pra gente sempre ter em mente e pôr em prática. Eu gosto muito desse versículo, eu gosto muito de ler esse versículo, para que tudo que a gente faça em mente em Cristo, alegre, porque as boas obras são para Ele. E isso a igreja primitiva ela tinha consciência, ela fazia não porque elas acreditavam apenas em Cristo, mas eles entendiam que isso era essencial e que isso fazia parte do caráter de Cristo. Dia a dia eles iam sendo forjados pelo Espírito Santo. E isso tudo só é possível quando a gente permite que Deus trabalhe no nosso ordinário. A visão celestial sem disciplina se torna um entusiasmo passageiro, mas a visão celestial com disciplina se torna obediência fiel. Gostaria de, por fim, compartilhar uma lista de coisas que ajudariam a você ser um discípulo e a praticar mais essa disciplina espiritual. Essa lista eu tirei da minha Bíblia do Discipulado, a Bíblia que eu uso sempre nos nossos encontros de discipulado e para estudar. Ela tem anotações de rodapés muito boas, eu indico bastante ela para quem for trabalhar em discipulado em grupo, porque é muito bom. Eu quero ler pelo menos um de cada um. Meu tempo pessoal com a palavra me encoraja e me dá direção. A comunhão. Eu me abro com os outros e as pessoas me ajudam a superar os meus pontos fracos. A oração e a adoração. Os membros da igreja me encorajam orando comigo. O testemunho. Compartilho o evangelho e o meu testemunho com pessoas não crentes. A vida simples. Eu experimento alegria e paz ao manter os olhos em Jesus e não nas circunstâncias. Essas são apenas um exemplo de cada disciplina básica, mas se vocês quiserem eu posso compartilhar mais sobre esse assunto. E esse, pessoal, foi o vídeo de hoje. É um assunto que eu gosto muito e eu sempre quis trazer. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo outras coisas que vocês fazem para ter essa disciplina espiritual. E eu vejo vocês em outro vídeo.